Boa noite para todos. Hoje é um dia muito especial para mim. Não estou fazendo aniversário não, mas é um dia especial para mim porque meu irmão, eu não sei quantos de vocês estiveram no congresso de jovens da igreja, mas meu irmão veio para esse congresso. O congresso foi um momento muito importante para ele conhecer outra forma de ser igreja. E ouvir ser confrontado pela palavra por primeira vez em muito tempo, né? E hoje ele está participando nesse momento da Escola Missionária de Férias, né? Que é um treinamento da Jocum por 15 dias. E hoje foi o culto de envio dele, por isso eu cheguei um pouquinho atrasada, porque foi o culto de envio deles. Está indo para Piauí por uma semana para servir o Senhor lá. E ele esteve compartilhando o testemunho dele, né? Contando muitas coisas que ele vivenciou. Eu sei que é verdade, porque é meu irmão, né? Eu conheci a história. Mas ele está conseguindo ouvir a Deus no meio de seu dia a dia. Ele está conseguindo ouvir a Deus e entendendo os propósitos que Ele tem para ele. Então, como irmã, eu estou muito feliz, né, hoje, de ter participado desse momento. E tem sido uma experiência muito boa ver como Deus cuida dos nossos negócios quando a gente está cuidando dos negócios dele, né? Quando eu saí da Venezuela, eu tinha já uns 3 anos que não via meu irmão. E uma das coisas que me preocupava muito de vir no Brasil era isso, né? Ah, Deus, mas está aqui a minha família, né? Minha mãe, que já estava doente, já está diagnosticada com princípios de Alzheimer, né? E meu irmão, que ele estava levando uma vida não muito boa, e a gente sabia que não era muito boa, mesmo que a gente não tinha as provas, né? E muitas coisas que estavam acontecendo naquele momento. Mas uma das coisas que Deus falou para mim era que Ele ia cuidar da minha família, que ia cuidar dos meus negócios enquanto eu estiver cuidando dos deles. E hoje para mim é um testemunho disso, e eu queria começar com isso, com essa história do que Deus é capaz de fazer quando a gente abre mão. Que parece que a gente precisa ter o controle de tudo, né, para que Deus faça alguma coisa. Mas quando a gente abre mão, Deus começa a agir de formas que você não imagina. O processo para eu ver isso acontecer levou muito tempo. Ele já tinha mais de 1 ano aqui no Brasil. Mas foram poucas coisas. Foi um congresso de jovens que a gente serviu. E eu não sabia que ele ia chegar justo nesse tempo. Foi um serviço que ele fez na semana passada, servindo dentro da Jocum alguns projetos que a gente tinha. Foi um pequeno acampamento de uma semana que ele está vivenciando. E muitas outras palavras, né? Foi até um mormon, gente, que estava pregando para ele no meio de coisa, né? Onde estamos os crentes, eu não sei, mas um mormon estava pregando para ele. E esse processo de vida, a gente consegue ver a obra do Senhor, de agir do Senhor no nosso meio, tá? E hoje eu quero compartilhar com vocês. Eu já tenho falado dessa palavra, né? E para mim foi como que, poxa, Deus, de novo, né? Mas tem outra perspectiva. Então a gente vai ler juntos de novo. A gente vai abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 19, verso 16, né? Para vocês entenderem um pouquinho, né? Jesus estava saindo da Galileia, foi para a Judeia, cruzou o Mar do Jordão e estava por lá pregando, ensinando. Muitas pessoas vieram para ser batizadas, né? Pelos discípulos dele e para ouvir das palavras desse mestre, né? Que já estava bem famoso nesse momento, estava já o clímax do ministério de Jesus, né? E o texto começa assim, né? Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Você quer entrar na vida eterna? Obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás,
não darás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? E parei. E nesse texto, eu gosto do coração da pessoa que se aproxima com sinceridade para perguntar a Jesus: o que eu posso fazer? Porque isso mostra que ele sabia que faltava alguma coisa. Ele não estava... Ele estava vivendo. Eu chamei ele de o discípulo perfeito. Não matava, não roubava, não falava falso testemunho, honrava o pai e a mãe, sabe? Ele falou que tudo isso ele estava fazendo certo. Então, para mim, esses são o tipo de pessoas que eu gostaria na TED. Tá vendo, Camila? Sabe? Que são os discípulos perfeitos. Ou isso parece. Porque quando Jesus chega em nossas vidas, e Ele é que nos encontra, né? A gente às vezes cresce dentro da igreja. Eu cresci dentro da igreja, né? Graças a Deus. Senão seria muito ruim para mim, eu confesso. Porque eu tenho um pensamento bem crítico, né? Eu tinha 10 anos e estava criticando a igreja como hipócrita, né? Então imagine se isso foi meus 10 anos, o que seria de mim se eu não teria nascido dentro da igreja, né? E eu posso ver Deus nos encontrando a cada um de nós em algum momento de nossa história. E a gente é capaz de lembrar desse momento. E em nossa vida, nossa caminhada cristã, pode ser que chegue um momento que a gente fale, né? Ah, não, até aqui eu estou bem. Já alcancei o top. Agora Deus, né? Agora Deus pode me usar, porque já eu me santifiquei suficiente, né? Agora eu estou... Aí, vamos pedir aos anjos que desçam aqui, que eu vou tomar o lugar de algum deles, né? Vamos pedir o Gabriel que desça lá do céu, porque agora eu estou capacitado, né? Mas você mesmo falando essas coisas, né? Tem alguma coisinha no nosso coração que sempre está falando que alguma coisa falta. Que alguma coisa não está de tudo bem. Ou talvez, né, se não aconteça com você, né? Acontece comigo. Que eu sim me reconheço, né? Em algumas coisas. Quando o meu devocional parece que estou fazendo, mas parece mecânico, não parece que Deus estivesse aí, né? E quando você toma tempos para orar, porque você tem que orar, né? Pelo menos eu tenho que orar, eu não sei vocês, eu tenho que orar porque sou missionária, né? Mas todos nós deveríamos ter essa mesma iniciativa, né? E a gente ora e parece que não estivesse fazendo efeito. E eu não sei como está a vida desse jovem rico aqui, mas ele sabia que faltava alguma coisa. Ainda falta alguma coisa. E em nosso caminhar com Deus, a gente pode se aproximar de Deus para falar exatamente isso, né? Que falta? Porque eu venho no culto, nos sábados, no primeiro e terceiro sábado do mês? Porque eu vou para a EVD? Porque eu venho para os cultos domingo à noite, né? Será que eu venho para oferecer alguma coisa ou ainda estou perguntando para o mestre o que falta? Porque chega segunda-feira e as coisas continuam de certa forma igual, né? Eu não sei se você tem essas perguntas na sua mente, mas quando eu comecei a estudar mais um pouco desse texto, eu percebi que realmente esse jovem estava fazendo perguntas sinceras do coração. Sim. Mas é aí que tem o problema, justamente no coração. Ele se aproximou de Jesus perguntando no verso 18, quais coisas que eu tenho que fazer, né? Me passa aqui uma lista no WhatsApp, né? Para eu saber. Passo 1, eu preciso fazer a meditação. Passo 2, eu vou no domingo cedo para a igreja. Passo 3, eu faço alguma outra coisa, sabe?
eu vou dar oferta aqui na igreja. Parece que fosse uma listinha de coisas que ele queria, né? E a listinha já estava feita, né? O texto que o Jesus cita para falar dos mandamentos é Êxodo 20, do 12 ao 16, que fala de alguns mandamentos. Também cita Levítico, né? Amarás a teu próximo como a ti mesmo. E as listas já estavam dadas. Deus já deixou todas as coisas para nos orientar na palavra, né? E eu tenho tinha um amigo, não sei, tenho muito tempo que não converso com ele. Tinha um amigo que ele é agnóstico ateu, tá? Então ele é ateu, mas aí eu confrontei ele, então ele falou que não ia ser ateu porque não dava, então ia ser agnóstico, né? Então esse é um negócio, né? E ele não gosta de Deus, ele não quer nada com igreja, essas coisas, mas ele tinha uma Bíblia que ele lia, né? E ele gostava muito de Jesus. E eu não sei quantos de vocês estiverem nos estudos que a gente fez do Sermão da Montanha, mas quando a gente estava estudando aqui na EBD o Sermão da Montanha, parece que Jesus simplificava muito as coisas, né? Mas no mesmo tempo que fazia as coisas mais simples, as coisas ficavam mais difíceis. Porque ele deixava de ter um mandamento para você caminhar sem pisar, né? Não, pise somente alguns quadrinhos, tá? E você vai ter a vida eterna, né? Mas Jesus começou a mostrar que esses mandamentos que o Pai deixou, essa palavra que Deus nos deixou, não é simplesmente para cumprir uma regra. É para mostrar o nosso coração e mostrar quanto nós precisamos dele no meio disso. Agora vai ser. Agora, eu trouxe algumas coisas, né? Não, eu não trouxe, na verdade, eu pedi para trazer algumas coisas. E eu vou precisar que todos que estão aqui ouvindo venham, porque a gente vai fazer uma pequena dinâmica, sim? E eu quero que vocês participem, tá bom? Vou fazer aqui mesmo. Tá bom? Então tem que vir, gente. Vocês sabem como eu sou. Se sabem como eu sou, para que vocês me convidam, né? Vamos ver, vamos fazer 2 grupos aqui. Tá bom. Um aqui, esse e esse cá. Pode abrir tudo, sim, por favor. Pronto? Tá todo mundo pronto? Vou precisar 5, 6 desse lado, 5, 6 do outro lado. Tá bom? Aí vocês vão determinar a estratégia, né, que vocês vão ter. Hein? Na estratégia, vocês vão precisar... Pode. Tá? Vocês vão... ouçam aqui para mim. Vocês vão precisar fazer uma torre, né? De copos. Uma torre de copos. De 7 níveis. Tá bom? 7 níveis. Aí vocês vão preparando essa estratégia. Mas você tem um tempo limite para vocês fazerem isso. Tá bom? Aham. Ok. Vocês têm todos esses copos aí, né? Que vocês vão ter. Aí vocês vão ter um tempo limitado para vocês construírem uma torre de 7 níveis. Tá bom? Tá bom? Aí vocês vão preparar a sua estratégia para fazer isso e vão ter um limite de tempo, tá bom? Aí eu vou colocar aqui. Vai ter 1 minuto para preparar a estratégia de vocês. Tá bom? Já está correndo agora. Aham. Todos estão soltos. Aham. Prepararam a estratégia lá? Tem aí uns segundos a mais para preparar ainda. Tá bom? Tá bom? Pronto? Aham. Segura aí. Aham.
Assegura, ainda não, ainda não. Aqui está terminando essa equipe de preparar a estratégia deles. 30 segundos, 30 segundos. Para preparar a estratégia, tá bom? Já estão prontos aqui? Já? Beleza. Vou deixar 2 minutos. Quando vocês vão para o minuto número 1, eu vou falar para vocês, tá bom? Vai 1 minuto. E aí tem 1 minuto mais. Ok? 5, 4, 3, 2, 1. Não, assim não, mano. Tem que dar espaço. Tem quantos aqui já? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, perfeito. Dá uma zero. Um minuto, falta 1 minuto. Onde que esse copo tá? Pronto. Acabou. Acabou? Tá bom? Ainda tem 1 minuto, ainda vocês têm oportunidade. 45 segundos, sai. Aham. Pronto? Foi? Foi? Parou, gente. Beleza. Foi difícil? Foi fácil? E eu quero saber de onde apareceu o copo que estava aqui em cima. Deus proveu o copo. Beleza, ótimo. E esse aqui? Como foi para vocês? Sim? Agora eu quero que procurem uma coisa, né? Faltava um copo, né? Para vocês completarem, né? Agora eu quero que procurem os 2 copos nas suas fileiras que estão diferentes. É? Em 2 copos que são diferentes. São 2. Esses 2? Quais? Esses 2. Beleza. O de vocês? Quais são os 2 copos de vocês que estão diferentes? Esses 2? Não, esses não são. Procurem. Não, não são. 2 copos que são diferentes. 2 copos diferentes. Ainda não acharam? Nada? Querem que ache para vocês? Esse. E qual o outro? Calma. Muito bem. Esses 2. Muito bem, gente. Parabéns. Podem se assentar. Vocês não ganham nada porque um mentiu, né? Mentira. Pode se sentar. Tá bom? Pode ficar aí. Não tem problema não, tá bom? Vocês tiveram uma experiência parecida à do jovem rico. E vou explicar para vocês por quê. Mas antes de explicar por quê, eu quero que vocês abram suas Bíblias em Jeremias 17. Pode me acompanhar aí, eu vou ler. Jeremias 17, dos 5 ao 10. E eu vou ler. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor.
Ele será como um arbusto no deserto. Não o verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança está nele. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que se estende suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Sabe por que a experiência que vocês estavam tendo aqui com esses copos, com essa dinâmica aqui, era parecida do jovem rico? Porque às vezes a gente está na correria, resolvendo as coisas, fazendo copos aparecer onde não há, né? E focados na meta, e às vezes a gente não distingue os pequenos detalhes, né? Quando vocês pararam para ver, né, teve alguém que foi bem perceptivo e falou: não, eu tinha visto que eram diferentes. Mas tem coisas pequenas em nossos corações que a gente, simplesmente por não parar, por não ir para Jesus e perguntar o que ainda falta, a gente perde de vista, né? E a pergunta do jovem rico foi uma pergunta corajosa, mas a resposta que ele obteve não foi a resposta que talvez ele esperava, né? Talvez ele aguardava: não, está indo bem, continua na frente. Mas quando a gente se aproxima de Jesus, Jesus sempre vai nos desafiar, não porque Ele quer sempre falar as coisas ruins de nós, senão porque Ele nos ama. Tem outro texto que fala dessa mesma história, né? Porque ela é falada nos 3 evangelhos sinópticos, e em um desses textos fala: Jesus o amou. Jesus amou o homem, esse jovem que estava aí. E porque o amou, falou: olha, se você quer ser perfeito. E a palavra perfeito, no original aí grego, é teleios, né? Que significa completo. Se você realmente quer ser completo, se você quer ser totalmente aquilo que Deus pensou que você poderia fazer, falta uma coisa. Falta só uma coisa. Jesus poderia ter falado para ele: vem e me siga, e vai aprendendo junto comigo no caminho. Mas Jesus estava mostrando para ele que na correria da vida dele, de simplesmente tentar, né, não fazer nada ruim, ele estava perdendo coisas essenciais e seu coração estava longe do que Deus realmente tinha para ele. Ele não estava completo. Ele não estava percebendo as coisas que ainda estavam faltando. E Jesus o desafia para vender tudo o que ele tinha, né? E entregar para os pobres. Ele já não tinha falado que ele estava amando a seu próximo como a si mesmo? Não deveria ser uma coisa difícil, né? Se ele já estava fazendo isso. Se ele já estava amando a seu próximo como a ele mesmo, porque isso foi o que ele afirmou: a tudo isso tenho obedecido. Mas Jesus estava mostrando para ele o que ainda estava faltando. Quando a gente se aproxima de Jesus, as coisas são mais fáceis, mas isso não significa que são menos complicadas de fazer. Porque Deus sempre vai atingir para o nosso coração. O mandamento que Jesus citou aqui é amar a teu próximo como a ti mesmo, né? Mas antes desse, tem o mesmo mandamento que Jesus fala, né? Que está na mesma magnitude de importância. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todas as tuas forças, com toda a tua mente, com todo o teu entendimento. E
igual que esse é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que não tem como você mostrar amor para Deus se não tem compaixão por aquele que é seu próximo. E você poderia falar, né? Mas quem é meu próximo, né? E fizeram essa pergunta para Jesus também. Ele foi muito bom para responder. Seu próximo é aquele que está próximo de você. Ele simplificou as coisas, mas isso faz as coisas mais profundas ainda. E eu não sei, talvez, se Deus está pedindo alguma coisa para você, ou dizendo alguma coisa para você, ou convidando você a fazer alguma coisa. Mas cada vez que Jesus nos pede alguma coisa, nos fala alguma coisa, Ele está apontando para um lugar só: o seu coração. O seu coração. Ele sabe onde estão os copos que estão diferentes. E Ele sabe identificar bem e falar para você: ei, você está construindo sua própria torre, mas você não está percebendo que está incompleto isso aqui. Você está construindo sua própria torre na sua própria vida, mas você não está vendo que é isso aqui. E as coisas às vezes começam a desmoronar em nossas vidas, e a gente pergunta para Deus, né? Mas por que Deus está desmoronando tudo, né? Por que parece que as coisas não estão dando muito certo, né? Ou talvez já sua torre está completa, né? E você chega no topo aqui, conseguiu um copo mágico, né? E colocou aqui em cima. Mas você chegou aqui e mesmo assim você sabe que alguma coisa falta. E no verso 21, Jesus fala assim: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Jesus muitas vezes convidou os discípulos, né? Pelo menos você vai ver o chamado de Pedro, né? Siga-me. Eu vou fazer você pescador de homem. Mas às vezes, Jesus faz outro convite diferente. Mais ainda para aqueles que pensamos que estamos já quase aí na beira da perfeição. E o convite de Jesus sempre implica deixar alguma coisa. Sempre implica renunciar a alguma coisa. Sempre Jesus vai atingir nesse lugar do seu coração. E sabe por quê? Porque é o lugar que pertence a Ele e você entregou para alguma outra coisa. É o lugar que é para Ele e a gente preencheu com qualquer outro copo mágico. A gente completou a torre com copos que estavam furados, que estavam incompletos. E a gente continua construindo torres nas nossas vidas que, se Deus não destruir, a gente vai chegar a um ponto de insatisfação com elas, porque elas não têm plenitude. A gente não é completo sem Deus. E a gente não é completo sem o que Deus tem para as nossas vidas. Como eu falei, estou amando ver o que Deus está fazendo na vida do meu irmão. E uma coisa que ele me falou: Coral, eu tinha um bom trabalho. Ele trabalhava em Piracanjuba, ganhava um bom salário, tinha uma casa muito boa para ele sozinho e tinha tudo o que ele precisava, mas ele estava incompleto. E eu vi falar isso e eu tinha a resposta, né? Aqui na minha boca, mas eu sou também irmã, né? E a gente às vezes tem que aprender a ficar calado, né? E Deus tratar com cada pessoa, porque para cada pessoa Deus conta a sua própria história. Mas Deus está contando uma história para você. Deus está fazendo de sua vida uma história e Ele quer concluir ela. Mas às vezes a gente tem que renunciar. Às vezes a gente vai precisar abrir mão. Abrir mão de sonhos. Eu estou muito feliz. As pessoas sempre perguntam, né? Corá, mas você gosta do Brasil, né? Brasileiros orgulhosos do seu país. Mas eu também gosto do Brasil, né? E eu gosto, acho legal. Mas eu simplesmente estou aqui porque é o que Deus pediu para mim, né?
Agora eu estou morando no Lago Sul, porque a nossa base missionária antes ficava aqui e agora fica no Lago Sul, né? E tem pessoas que falam, nossa, agora eu moro no Lago Sul. Muito bom. E eu, bom para quem? O mercado mais próximo aqui eu tinha um super bom, comprava baratinho no dia a dia, né? Agora tem o pão de açúcar aí, imagina, gente. A missionária fazendo um mercado para comprar um pão de 1,50 no pão de açúcar, né? Bom para quê, né? Então, as nossas perspectivas, né, às vezes são alheias, né, a realidade, né? O que a gente acha, né, que é muito bom. O que é bom? Jesus fala a mesma coisa para o jovem rico. Por que você fala que é bom? O que você sabe do que é bom? Somente tem uma pessoa que é bom e que sabe determinar o que é bom. Lá em Gênesis, Deus fez isso. Olha, separei o céu da terra. Isso é bom. Olha, criei o homem. Ai não, tá bom, falta a mulher. Deus é que sabe as coisas que estão boas e as que não estão boas. E Ele que determina na sua vida o que é bom e o que não é bom. Se você está determinando o seu próprio caminho, construa a sua torre. Continue construindo a sua torre. Se você acha que eu estou falando do que não sei, né? Eu estava construindo minha própria torre. Eu me formei como enfermeira, né? E se alguém de vocês aqui estuda enfermagem, sabe o que é isso? O meu plano era ir para a França, né? Trabalhar. Já estava trabalhando com a Cruz Vermelha, na verdade. E na Cruz Vermelha estava trabalhando no hospital que é como o hospital de base aqui, né? E no meio disso tudo, meus planos eram, não, Deus, meu coração é tão bom, Deus, que imagina, eu vou te servir. Eu quero te servir com minha profissão. Olha que coisa boa, né? Eu vou te servir com minha profissão, Senhor. Eu quero entregar a minha vida para você. Eu quero deixar as coisas que seu nome, né, seja glorificado nas nações, nos povos, com a minha profissão. Parece legal, né? Certo? Mas Deus me falou, olha, deixa eu te falar a verdade, Cora. Tem um copo aqui na sua torre que você está planejando. Ele está meio que diferentão, né? E esse copo significava para mim o desejo de controle. Eu queria controlar meu destino. Eu queria controlar quanto dinheiro caía na minha conta. Eu queria esses 3.000 reais que eles estavam pagando. 3.000 reais não, eram 3.000 euros que eles estavam pagando no programa lá na Cruz Vermelha e no Médicos Sem Fronteiras. E eu queria isso. Sim, é verdade, talvez eu podia pregar, né? Mas era muito bom pregar com 3.000 euros na conta, né? Cada mês. E Deus me falou, primeiro tem isso aí. Segundo, eu tenho um plano melhor para você. Eu tenho um plano diferente para você. Se você decide abrir mão do controle, eu tenho outras coisas para você que você não conhece. E isso foi a proposta de Jesus para o jovem rico. Mas, no 22 fala, ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Ele deu as costas para Jesus. E parece uma coisa feia, né? Mas parece feio porque todos aqui somos crentes. E ninguém está olhando o coração de ninguém aqui, né? Mas muitas vezes a gente está dentro da igreja mesmo. Dentro da missão, vou falar como missionária. Dentro da missão, a gente está dentro da missão. E a gente às vezes está dando as coisas para coisas que Jesus está pedindo da gente. E eu estava assim, a Camila sabe. Há 3 meses atrás eu não queria viajar porque eu não tinha dinheiro suficiente. Ou seja, tinha dinheiro, mas se eu fizesse essa viagem, eu ficar endividada, já não vai ser as coisas aí. E eu no início do ano falei, né? Nossa, Deus, já consegui um equilíbrio já, né? Não, agora se eu não passar dessas despesas aqui, eu vou conseguir, nossa, me dá bem, né? Finalmente, né? Aí Deus falou, vai fazer essa viagem, vai lá para o sul do Brasil.
Não, eu acho que não de Deus isso aí, porque a gente tem que ser responsável com nossas finanças, né? Um missionário tem que se organizar, eu não tinha só planejado, sabe? Um monte de coisas assim. Um monte de coisas. Não, e agora eu estou aqui na igreja, estou servindo, né? Com o Ministério dos Jovens, né? A gente tem um compromisso aqui, né? Deus, você me falou disso, você é um Deus de ordem, não de desordem. Cala a voz do inimigo, né? Não, eu estou na capelania, né? A gente tem um compromisso com o irmão Gaspar de ir lá e pregar lá no HMIV, né? A gente não pode deixar isso aí parado, né? Mas Deus de novo, né? Pegou, olha, Coral. Seus planos estão muito bons, mas esse copo aqui está furado, minha filha. E eu tive que renunciar, né? Teve que pegar... tive que pegar meus planecinhos do ano, né? Falar lá com o Leo e com a Camila. Olha, Leo, Camila, deixa eu sentar aqui com vocês. Deus está me falando isso e eu não quero, mas Deus está me falando. E eu preciso ir. E foi tão forte, né? Que eu estava indo para uma base missionária da Jocum, mas eu não tinha dinheiro para pagar minha estadia para chegar, né? Isso foi na sexta-feira que eu precisava sair. Aí eu perguntei para eles se eles me receberiam, que eu sabia que o dinheiro vai chegar, porque Deus falou e sempre acontece, né? Eu tenho essa experiência, pelo menos essa garantia eu tenho, né? Só que eu falei para eles, não tenho dinheiro, vocês me recebem. Mesmo assim, eles falaram, nossa, a gente agora nesse momento não dá conta de te receber assim, mas você aguarde aí, quando você tem o dinheiro você vem. Aí eu estava lá, né, em Curitiba. Graças a Deus, tem uma prima minha que há 6 anos está morando em Curitiba. Esse final de semana fiquei na casa dela. E segunda-feira eu reservei o BlaBlaCar, né? Aí não tinha para pagar o BlaBlaCar. Mas reservei a passagem. No meio do caminho, indo para Maringá, desde Curitiba, aí Deus chegou um dinheiro na minha conta, paguei o BlaBlaCar. Chegando à noite lá, consegui pagar a semana. E fui pagando por semana. 300 essa primeira semana. Aí vamos, Deus. Tá andando, né? Na segunda semana, nessa primeira semana, Deus começou a falar a meu coração. Porque eu falei, né? Vou ficar uma semana, né? Porque a gente tem que ser responsável. Eu não posso ficar 2 meses lá sem dinheiro, né? A gente tem que ter responsabilidade, né? Boa consciência e tudo demais, né? Mas eu sabia que Deus estava falando comigo. E nesse processo, a gente faz a meditação, né? E aí foi uma das semanas melhores para mim enquanto meditação. Deus estava falando coisas assim, muito confrontantes, mas também lembrando-me de coisas que há mais de 3 anos eu tinha aberto mão e eu achava que nunca mais iam voltar, né? E Deus estava trazendo esses sonhos e Ele me falou, eu quero que você esteja aqui. E aí eu tinha a opção, né, de ver se comprava uma passagem ou não. E aí eu decidi ficar. E fui lá, reuni com a líder de lá, né? Fui lá avisar a Camila e o Leo e todo mundo, né? E todo mundo assim como, bom, se Deus falou para você. E essas pessoas estão tão doidas como eu, né? Que estão acreditando coisas que Deus está fazendo e que eu mesma não estou acreditando, só estou obedecendo. E na segunda semana, quando eu ia começar a segunda semana, que quando eu decidi mesmo ficar, como aos 2 dias, me chama na administração e falam o seguinte, tem uma pessoa que não quer que eu fale o nome, mas essa pessoa ofertou todo o tempo que você decidir ficar na escola. Todo o tempo que você decidir ficar na escola, até você ir embora, só me fala quando você vai embora que essa pessoa vai pagar. Até hoje não sei quem é essa pessoa. Mas minha escola foi paga em esse tempo lá. Para a glória do Senhor, né? Mas se fosse por mim, eu estava com meu copinho aqui, gente, escondidinha, mas Ele estava mostrando realmente que no meu coração tinha independência. Que no meu coração tinha mentiras que eu estava acreditando.
E Deus sempre está apontando para o nosso coração. Então Jesus disse aos discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E a gente é pobre, mas a gente tem coisas a que a gente se assegura, né? A gente tem um salário mínimo e a pessoa que tem um salário mínimo, esse é o todo dele, né? A pessoa que tem uma casa, isso parece que fosse o máximo da sua vida, né? O estilo de vida que nós temos, né? Eu me acostumei a estar aqui em Águas Claras. E para o Lago Sul era outra coisa diferente. Um desafio, na verdade, para mim, né? Vir da Venezuela para o Brasil já foi um desafio. E a gente se assegura as coisas que a gente conhece. E às vezes elas acabam sendo a nossa riqueza. E meu convite para você hoje é simples, mas não é um convite meu, né? É o convite de Deus. Deixa Ele. Pergunta para Ele o que está no seu coração que realmente é uma mentira. E que ainda está aí, que você continua construindo suas torres, achando que está indo tudo bem. Mas realmente tem coisas no coração e só Ele conhece o coração. Só Ele conhece o coração das pessoas que estão aqui. Só Ele sabe porque eu estou repetindo uma mensagem que para mim eu tinha falado. Né? Mas Ele quer nosso coração. E o lugar que corresponde a Ele é nosso coração. E entregue. Entregue para Deus. Entregue o seu controle. Entregue o que você conhece. Entregue aquelas coisas que para você parece que estão fugindo, né, das suas mãos. Estão saindo aí. E você queira tentar segurar. Entregue para Ele. Porque Ele conhece não somente a situação, mas Ele conhece também o nosso coração. E quer tratar com o nosso coração no meio disso. Eu quero orar. E eu quero que a gente ore junto. Tá bom? Então vamos nos colocar de pé. Que já vocês tiveram um tempão aí sentados. E eu quero orar realmente para pedir Jesus, né? E eu vou fazer uma oração. E é sua responsabilidade se você fala amém ou não. Mas eu tenho um livro que é meio famosinho aqui no Brasil. Nunca li, mas eu sei o nome, né? É O Deus que Destruiu os Sonhos, né? E minha oração nesta noite, Pai, eu quero te agradecer mesmo por esse tempo, por o privilégio, Senhor, que compartilhar daquelas coisas que você mesmo tem trabalhado no meu coração e que eu sei, Senhor, que você está trabalhando no coração dos meus irmãos, Senhor. E eu peço, Senhor, por eles, Senhor. E eu peço, Senhor, por as vidas, Senhor, que estão sendo tocadas através deles também, Senhor. E eu oro, Senhor, para que você, Senhor, destrua aqueles sonhos e aqueles planos, Senhor. Destrua mesmo, Senhor. Eu sei que muitos não vão falar amém, mas eu oro mesmo assim, Senhor. Para que toda mentira seja tirada, Senhor. Para que as coisas que estão escondidas no coração e que não estão passando desapercebidas para você, porque você se percebe, você consiga trazer à tona, Senhor, através de qualquer circunstância, Senhor, para que os nossos corações sejam transformados e você seja o rei do nosso coração, Senhor. Que você, Senhor, tenha um lugar que pertence a você, Senhor, nosso coração, Senhor. Que nós não construamos, Senhor, as nossas casinhas fora da Tua vontade, Senhor. Que tudo o que edifiquemos, Senhor, esteja baseado na Tua verdade, Senhor. No nome de Jesus, Senhor, te agradeço. Amém. Glória a Deus. Lá em Mateus 6, ainda no Sermão do Monte, Jesus vai falar para que a gente não acumule tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem, o ladrão rouba, onde a traça e a ferrugem corrói, destrói, para que a gente acumule tesouros nos céus, onde isso não acontece. O que é
precioso para nós nas nossas vidas. Às vezes isso que a Coral falou, desse copo diferente, é o tesouro do nosso coração. Jesus ainda vai falar que onde está o seu tesouro, está o seu coração. Jesus não falou para o jovem rico abandonar, vender aquilo que ele tinha à toa. Porque Jesus queria o coração dele, assim como ele quer o nosso. E se a gente não entende qual que é o tesouro das nossas vidas, a gente não vai entender por que a gente faz as coisas. Se o tesouro da nossa vida não é o Senhor Jesus, não é a palavra dele, não é as coisas que vêm dele, todas as outras coisas a gente vai fazer, como a Coral disse, como se fosse uma rotina sem sentido, sem fundamento, assim como esse jovem rico fez. Eu obedeço tudo isso, eu faço tudo isso, eu cumpro todos os mandamentos, mas era sem sentido porque o coração dele não estava naqueles propósitos. Então a gente precisa entender onde é que está o nosso coração de fato. A gente precisa colocar as nossas vidas diante da presença de Deus, entendendo que Ele é o nosso bem mais precioso. Amém? Vamos orar para encerrar? Amém, Senhor Jesus, nessa noite, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor Jesus. Te agradecemos pela palavra que foi ministrada, Senhor. Ensina-nos, Senhor Jesus, a valorizar o Senhor, a acumular tesouros no céu, Senhor Jesus. Nos ensina, Senhor, o significado disso para as nossas vidas, Senhor. Qual que é o significado prático que nós devemos fazer, Senhor, para que haja, Senhor, para que se acumule tesouros no céu, Senhor Jesus, para que a gente valorize a Tua presença, a Tua palavra, os momentos que nós temos contigo, de intimidade e relacionamento contigo, Senhor Jesus. Talvez porque estamos tão distantes do Senhor, nós não entendemos o valor, Senhor, daquilo que o Senhor nos dá, daquilo que o Senhor, Deus, tem derramado sobre as nossas vidas, Pai. Mas nos ensina, Senhor Jesus, a entender melhor o valor dessas coisas, Pai. Nós desejamos, Senhor Jesus, aquilo que vem do mundo, aquilo que o mundo oferece, aquilo que o mundo diz que é o melhor, que são realmente os tesouros que vale a pena correr riscos, abrir mão de relacionamentos. Mas nós queremos entender de fato, Senhor Jesus, o valor dessas coisas espirituais, Senhor Jesus, desses tesouros que o Senhor nos ensina a acumular nos céus, Pai. Te agradecemos, Senhor Jesus, pela palavra que foi ministrada nessa noite, Senhor Jesus, pela comunhão, Senhor, que nós teremos, pelo momento que nós estivemos juntos, Senhor, buscando ao Senhor, louvando e adorando ao Senhor, Deus. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua presença nas nossas vidas e continue nos guiando e nos ensinando. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria ver com vocês, quem dos que estão aqui vai na IBD do Parque amanhã? Beleza, só para ter uma ideia mais ou menos. Tá vendo que as portas estão sendo fechadas, né? Vai ficar todo mundo aqui até amanhã de manhã. A gente vai direto pro parque. Tô brincando. Vai ter um lanche ali no fundo. Vai, né, amor? Vai ter um lanchezinho ali no fundo. Até onde eu sei é um pão de queijo com chocolate quente. Então fiquem à vontade para ir ali pro fundo, tá? Nós estamos encerrados.